Disruptura do relógio interno, o que isso interfere na sua performance, na sua qualidade de vida? Tem uma série de relações que podem ser feitas e que é discutida mais profundamente nesse artigo que eu vou aprofundar na sequência com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, Carlos Fetti aqui falando. Voltando para cá, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: a luz é uma poluição? Ela tem uma fototoxicidade para alguns componentes das células dos olhos e que tem uma disruptura provavelmente no sistema endócrino. Eu vou mostrar algumas coisas relacionadas a isso. A primeira questão está associada à irregularidade do sono. Parece que esse é um sincronizador extremamente importante. Do que eu estou falando em relação a sincronizador? Nós evoluímos com essa ideia do ciclo de 24 horas, aproximadamente 12 horas de claro e 12 horas de escuro. E nós, desde a época das cavernas, nos adaptamos a essas condições. E isso rege todo o nosso relógio interno. Relógio interno que não é somente a você acordar e você dormir, mas sim a todos os órgãos internos que têm alguma regularização, por exemplo, seu fígado, seu estômago, em relação ao horário que ele está predisposto a exercer certas funções. E essas 24 horas que aproximadamente regem nossos dias é chamado de ciclo circadiano. E em torno de 28 horas os infradianos e menores que 20 horas os ultradianos. O que tem acontecido muito com a nossa sociedade? Nós temos um aspecto de dias, às vezes com 28 horas, que a gente empurra para frente o nosso relógio biológico, porque você termina o dia, aquela popular afirmação, a maioria das pessoas termina o dia e fala, precisava de um dia de 48 horas, precisava mais X horas no dia para completar suas tarefas, não acabaram. E pior ainda, algumas pessoas terminam o dia e vão estender isso num lazer que não é muito saudável, que é perdendo horas de sono, indo para balada, indo para um boteco, alguma coisa assim, no horário que ele deveria estar dormindo. Então isso desregula esse relógio interno e faz com que você não tenha uma boa qualidade de saúde. E por que isso acontece? Eu vou agora explorar um pouco esse artigo, mostrando alguns aspectos que a luz artificial, à noite, ocasiona no nosso organismo. Como eu falei já, fazendo um spoilerzinho, tem alguns pesquisadores que a consideram como um poluente, e porque ela causa um grau de toxicidade no organismo. Então, como as outras poluições, ela estaria associada a uma piora da sua saúde. A gente vai olhar que alguns aspectos disso aí são epidemiológicos, porque você tem em torno de 75% da força de trabalho dos países desenvolvidos com algum tipo de alteração do horário do que seria aquele trabalho convencional, tradicional, que minha carga de trabalho de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, a grande maioria não faz um horário tão regular assim. E pior ainda, aqueles que trocam turno, trabalham à noite e descansam durante o dia. Essas condições levam a uma desincronização e que pode prejudicar a saúde do indivíduo. Prejudicar como? Tem uma lista de doenças aí já investigadas e que aumentam a sua chance de desenvolvê-las quando você tem essa irregularidade. Por exemplo, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, desordens do humor e a degeneração macular relacionada à idade, que ela ocorre, a própria idade é um fator de risco para isso, mas, como já dito, a luz artificial, principalmente a luz com o comprimento de onda da luz azul, que é em torno de 460, 480 nanômetros, é a que é mais prejudicial. Então, algumas contramedidas para tentar contrabalancear esse efeito da luz artificial noturna devem ser tomadas. E o mais comum é o uso da melatonina, quer dizer, o mais indicado. Eu vou mostrar aqui na sequência o porquê. Tem os psicotrópicos, drogas psicotrópicas, que a priori elas devem ser evitadas. Mas eu vou aprofundar um pouco mais no assunto, mostrando para vocês alguns detalhes
por que é tão importante eu seguir um ritmo próximo desse 12 horas de alerta, né, ou de luz, e 12 horas de relaxamento. Eu vou dormir 12 horas por dia? Não, você vai dormir às 8 horas, entre 6 e 8, mas são 12 horas onde eu desacelero, uso para me recuperar, para descansar. E eu tenho que fazer uma preparação para o sono, caso contrário, várias pessoas desenvolvem algumas dificuldades para dormir. Estou falando em causa própria, até porque eu conheço bem esse assunto. E eu vou mostrar para vocês alguns dados de que consequência isso traz para a saúde. Os ritmos circadianos eles vão desde milissegundos até ritmos, que são os ritmos ultradianos, até por um período de aproximadamente 28 horas. Eu tenho, além desse relógio central, lá no hipotálamo, né, no núcleo supraquiasmático dentro do hipotálamo, eu tenho também relógios periféricos, que eu já comentei, e agora sendo específico, eu tenho nos córtex cerebrais, no fígado, nos rins, coração, pele e retina, já de forma comprovada que tem relógios que regulam a função desses órgãos, desses tecidos, de forma autônoma. Então, quando eu desincronizo esse do relógio principal, um exemplo que é muito comum no entendimento da nossa sociedade atual, é quando eu vou me alimentar fora de hora, para uma noitada e volta de madrugada, depois de ter bebido, depois de ter perdido várias horas de sono, e se alimenta, né? Vai comer um sanduíche, alguma coisa assim, dessa ingestão de carboidrato nesse horário, é altamente obesogênico, e até uma sobrecarga no seu sistema, porque tanto o sistema digestivo como o seu sistema hepático estão num horário de não funcionamento. Isso tudo começa no sistema nervoso central. Aqui tem uma série de sinalizadores, né, tanto genéticos como moleculares, que vão indicar para o organismo uma regulação relacionada ao horário que você está do dia. Isso tem uma condição bastante robusta, que mostra que desde o ponto de vista molecular, a luz ativa as expressões de vários genes do sistema nervoso, indicando vários padrões de expressão. E, obviamente, quando eu desincronizo isso, ele tem uma sincronização que foi no nosso processo evolutivo ao longo desses milhares de anos. Quando eu desincronizo isso, eu começo a ter uma sinalização para o desenvolvimento de doenças. Melatonina é um hormônio que é um poderoso antioxidante, e que a falta dele, ou uma produção inadequada de melatonina, ela tem uma série de consequências para a saúde. E o primeiro deles é o aumento do estresse oxidativo, já que ela é um antioxidante poderoso, mas ela também tem uma regulação do seu sistema imunológico. Por isso que ela está associada, inclusive em tratamentos de câncer, a suplementação de melatonina é uma indicação. Mas é óbvio que eu deveria fazer com que a minha produção endógena, minha produção normal, natural, fosse respeitada. E com a luz artificial à noite, você suprime a produção de melatonina praticamente de uma forma absoluta. A luz é considerada o mais potente sincronizador circadiano para os humanos. Então, os horários de refeição, atividade física e interação social também são sincronizadores. Os Zeitbergs do alemão, que traduzindo seriam sincronizadores, eles regulam os horários daquilo que você vai fazer. Por exemplo, se eu descanso, eu tenho uma disposição de manhã para trabalhar. Se eu não descanso, esse sincronizador que seria o sono, ele impede que eu tenha um bom desempenho físico ou intelectual. E eu vou mostrar também aqui na frente que você tem melhora na sua recuperação se você faz uma sesta, almoça e permite seu organismo se recuperar. Principalmente essa exposição no horário noturno, aqui entre meia-noite e 4 da manhã, ela interfere diretamente no pico da melatonina. Vocês conhecem alguém que joga ou fica vendo televisão depois da meia-noite? Pois é exatamente o horário que a melatonina teria a sua maior expressão, e eu estou suprimindo totalmente a produção dela. Então, quem ultrapassa esse horário e se expõe à luz, especialmente à luz, o primeiro fator é não dormir.
Mas um fator adicional é você se expor à luz branca, né, a luz com o espectro da luz azul que eu comentei, ele tem um prejuízo muito grande no seu processo de recuperação. Então, óbvio, a gente tem até alguns exemplos em academia, as pessoas saem, depois vão treinar e tal, querem ir para a balada, querem ter um bom shape, e isso é contraproducente com o resultado que eu estou investindo de um bom treinamento e uma boa alimentação. Tá? Eu vou impedir que eu tenha uma recuperação adequada. Nesse estudo aqui, ele mostra a curva de resposta da atividade motora de ratos quando eles são expostos à luz artificial em momentos diferentes do dia. Nesse primeiro caso aqui, que seria a exposição no horário normal, ele tem um horário também de sono, de ciclo, sem ter alterações. Quando essa exposição ela é feita aqui no final da manhã, significa as pessoas que acordam tarde, assim por diante, ele empurra para frente esse ciclo. Né? Pior ainda, aquelas que trocam turno, alguma coisa do gênero, elas vão ter essa exposição à luz no meio da tarde. Então o ciclo dela de sono fica bastante comprometida. Né? Aqui dá para observar que ele empurra para frente. Ao contrário, quando eu faço essa exposição à noite, né, no final da noite, né, ou aqui em altas horas da noite, lá pelas 10 horas da noite, ou mais tarde ainda, né, aqui à meia-noite, eu tenho o prejuízo ao contrário, ele atrasa, né, ao invés de eu estar disposto de manhã cedo, eu vou acordar mais tarde e isso vira um ciclo vicioso. Tá? Esse trabalho aqui foi feito com moradores do subúrbio, onde havia a incidência de... Isso aqui foi feito tanto na Coreia do Sul e em Israel. Tá? E eles tinham 73% mais chance de incidência do câncer de mama, comparando um subúrbio que era muito iluminado, aumentava a chance, com um subúrbio que não tinha iluminação artificial, né, nessas quantidades. E isso funcionava como um fator de proteção. Esses achados, como eu já disse anteriormente, levou vários autores a considerar que a luz é uma forma de poluição. Outro estudo mostrou que o risco de câncer de mama aumentava com o número de anos gastos trabalhando em turnos trocados. E essa era uma estatística significante, com aumento de 36% nos indivíduos, a condição de troca de turno pelo menos 3 noites durante o mês nos últimos 30 anos. Então, mostra que essa troca de turno não é uma coisa só desconfortável, ela é prejudicial à saúde. Vou sintetizar algumas informações aqui, mas tem vários trabalhos, obviamente, que tem que levar em consideração outros aspectos, como nutrição, ou estilo de vida, né, no restante se a pessoa faz exercício ou não, e o nível de estresse que ela tem absorvido. Mas, em geral, uma coisa está ligada à outra, porque quando eu também troco o meu turno, eu aumento meu nível de estresse, e normalmente eu faço uma transição nutricional de uma alimentação mais saudável para uma alimentação com teor de carboidratos mais alto, o que por si só já é um fator de risco de aumento de obesidade e, consequentemente, de outras doenças associadas a isso. O câncer de próstata ele não é tão conclusivo, mas mostra também um aumento, em um dos estudos aqui, 1.095 cânceres de próstata e 1.388 controles, 28 anos ou mais com troca de turno, tiveram 37% mais risco de ter o câncer de próstata. Então, tem, sim, prejuízo também para essa finalidade. Obviamente que o câncer de próstata tem uma relação com a quantidade de licopeno que eu ingiro, com o nível de estresse, com a atividade sexual. Quanto mais eu tenho ejaculações no mês, tem um fator de proteção por câncer de próstata. Não é um fator isolado, mas nesse estudo que eles verificaram só a troca de turno, se associou de uma maneira importante aí com o desenvolvimento do câncer de próstata. Tem relação também com o câncer coloretal, aqui falando de uma maneira mais geral, não vou entrar em detalhes até para esse vídeo não ficar longo demais. Depois no próximo vídeo eu vou detalhar fazer alguns recortes para a gente discutir detalhes de algumas dessas informações que eu estou trazendo aqui. Noites mal dormidas, ou a troca de turno,
ou mesmo a supressão do sono por uma insônia, alguma coisa do tipo, ele tem 11 sites anatômicos vindo de 512 controles. Um moderado, mas significante aumento ajustado pela essa estatística do odds ratio entre 1.8 e 2.8 foi observado nos seguintes sites: na próstata, cólon, na bexiga, no reto, no pâncreas e nos pulmões, associados ao ciclo circadiano, ou seja, um prejuízo que você teria para a sua saúde, supressão de melatonina, a privação do sono e a desregulação do relógio circadiano. Aqui outro fator importante: a inibição da secreção de melatonina devido à exposição da luz parece ser o primeiro mecanismo relacionado à promoção, ou seja, ao desenvolvimento do câncer. Então, como eu já disse, a suplementação de melatonina é uma indicação para o tratamento de câncer, e aqui já trazendo um caso pessoal nosso, a minha esposa está tratando de câncer, e um dos suplementos, entre outros, né, como eu disse, eu não vou aprofundar nisso agora, mas em outro a gente vai detalhar mais esses aspectos, mas um dos suplementos indicados e que ela está fazendo uso é a melatonina. Independente de você dormir bem ou não, essa suplementação para o tratamento de câncer tem vários artigos já mostrando que é benéfica. A melatonina é um potente antioxidante e, como resultado, ela tem um efeito scavenger, né, ou seja, de lixeiro, a habilidade de limpar, né, o organismo de radicais livres, e ativa os aspectos antioxidantes, como a glutationa peroxidase, a glutationa redutase e a superóxido dismutase, que são enzimas que você tem, antioxidantes do seu organismo, e também a catalase. Todas elas têm um benefício do uso da melatonina como suplemento e, obviamente, da melatonina endógena quando você tem uma boa qualidade de sono. E aqui, para a gente encaminhar para uma conclusão, eu vou citar, sem entrar nos detalhes dos estudos, como eu disse, para não ficar muito longo esse vídeo, e no próximo a gente vai detalhando cada um deles, mas eu vou mostrar alguns aspectos epidemiológicos de estudos e associação com uma série de doenças relacionadas ao aumento do risco quando você tem uma qualidade de sono ruim ou a privação de sono. O desalinhamento do ritmo circadiano está associado com sobrepeso e obesidade e, consequentemente, com outras doenças associadas a essas doenças. Né? Tem vários potenciais mecanismos, né? Como o efeito da luz na redução da melatonina, e a melatonina por si só a gente sabe quando ela está baixa, um fator de regulação negativa para a obesidade, ou seja, ela favorece o desenvolvimento da obesidade, e o simples fato de você suplementar com a melatonina, mesmo não mexendo na alimentação, em modelos animais, mostra que você tem uma redução da obesidade. Então tem os efeitos da luz, que a gente já comentou, as privações de sono, que tem associação com o desenvolvimento da obesidade, e vários hormônios, peptídeos e hormônios envolvidos na ingestão de alimentos. Quando eu tenho uma privação de sono, ela é associada com o aumento da grelina, hormônio oroxigênico, ou seja, ele aumenta o apetite. E, ao contrário, eu tenho uma redução da leptina, que é um hormônio associado à saciedade. Ou seja, duplo efeito negativo, aumenta o apetite e reduz a saciedade. Então, uma das coisas que os comedores noturnos têm a seu desfavor é exatamente associar a perda do sono com a alimentação no horário errado, com um hormônio indicando que você deve comer mais e o outro indicando que você não está saciado ainda. Então, essa combinação ela é extremamente obesogênica, não é interessante que ela seja colocada em prática, pelo contrário, a gente tem que trabalhar exatamente no sentido oposto. Outro aspecto dessa exposição à luz artificial à noite é relativo à cognição e às desordens de humor. Então tem vários trabalhos aqui já mostrando que isso tem a relação com uma pobre saúde mental de trabalhadores que têm turnos invertidos. Então não é interessante que ele explique os mecanismos relacionados a isso. Outro aspecto aqui que eu já comentei é a fototoxicidade, Então, por isso que ela está sendo considerada a luz artificial, a luz branca principalmente, que tem aspecto de comprimento de luz da luz azul, ela é considerada um poluente
e ela tem esse comprimento entre 415 e 455, né, que é a luz azul indo do azul para o verde, é a que tem a mais alta toxicidade, principalmente essa luz que a gente usa, a luz LED, né? Por isso que na minha casa, inclusive essa luz que eu estou utilizando aqui agora, né, amarelada, para não ter esse efeito que é negativo para a nossa saúde. Essa primeira medida preventiva é não se expor a essa luz branca, essa luz com espectro azul. O computador, o celular também expõe a essa luz azul. Então eu poderia usar um óculos que filtre isso, não é tão comum eu encontrá-los, mas é uma possibilidade. Mas o primeiro fator é trocar essas lâmpadas de casa para amarela, e o outro é não se expor à iluminação de modo algum, meia hora antes de dormir. Bom, eu vou ficar no escuro? Não, pelo menos eu me exponho à luz amarela, e o ideal era que eu desligasse os eletrônicos e fizesse uma leitura, fizesse uma meditação, relaxamento, para fazer uma higiene do sono. Eu teria uma qualidade de sono melhor. E por último, para a gente encerrar aqui as recomendações, algo que dá dúbio para muita gente é a soneca, né? Você dormir depois do almoço. E os estudos têm mostrado isso já há algum tempo, que em torno de 30 a 50 minutos de soneca é uma estratégia para combater a sonolência, reduzir acidentes e principalmente melhorar a sua produtividade. O que significa, se eu tenho uma melhor performance, eu estou mais saudável. Um aspecto limitante da minha performance, eu não estou bem, não estou disposto. Isso significa que eu não estou funcionando com a minha plena condição. Então, dormir depois do almoço, e aí acrescenta um outro efeito de sincronizadores, né? Porque eu tenho a sincronização luz-escuro, e eu tenho um outro sincronizador que já foi comentado, que é a alimentação. Após uma refeição grande, é natural que o meu organismo queira um descanso, um relaxamento. Então isso já tem até alguns estudos que mostram que é um redutor de doenças cardiovasculares. Um outro estudo mostrou que ele aumenta o rendimento de alunos. Então, comparando aqueles alunos que tocam direto depois do almoço com aqueles que têm esse descanso, o rendimento em termos de aprendizado daqueles que o fazem, ou seja, descanso depois do almoço, é superior. Muito bem, temos mais conversas pela frente, mas a gente vai encerrando essa por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comente aí, entre em contato, compartilhe também com alguém que você acha que seria importante, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.